saber a sua percepção, claro, sobre o jogo, e também queria que você falasse um pouco sobre as chances perdidas. No primeiro tempo foram 9 finalizações, boas chances de gol, e a bola não entrava, o torcedor foi ficando impaciente, e aí? Pois é, eu acho que você já, de certa forma, fez um resumo breve aí do que aconteceu. Perdemos, na verdade, uma grande oportunidade de somar 3 pontos, de nos sentirmos mais aliviados ali em relação à parte de baixo. Isso aconteceu um pouco porque o Sport tentou ficar atrás e nos marcar muito buscando uma bola para tentar fazer o gol e muito pela falta de inspiração e pela falta pelo poder de decisão. Nós chutamos muitas bolas a gol, nós rondamos muito a área do Sport, mas sem um poder de conclusão, de chegar ali, fazer o primeiro e fazer com que o Sport abrisse mais e a gente pudesse definir essa vitória. Então, a cobrança que fizemos agora. Tudo bem que ficamos a maior tempo do jogo com a bola nos pés, que fizemos muitas oportunidades e finalizações, mais da metade dentro do gol, mas não foi o suficiente. Um pouquinho mais de inspiração para esse tipo de jogo. É um jogo que é muito fechado, precisa de uma jogada individual, de uma cabeçada ali bem feita, de uma bola parada mais bem executada. O lado talvez bom da história é que ficou a mesma diferença até então, tem um jogo amanhã, da parte de baixo, né? E a gente vai ter que buscar mais um resultado aí nos próximos jogos. Marcelo, boa noite. As equipes se estudam muito hoje em dia, né? E talvez a equipe do Sport talvez tenha vindo bem preparada para o nosso lado, que é o lado esquerdo, o lado mais forte, com o Everaldo e com o Ayrton Lucas. Você sente que está havendo uma marcação, uma observação mais de perto da zaga adversária do lado esquerdo do Fluminense? E como procurar trazer novas ações ofensivas para chegar no gol adversário? Eu acho que pode estar acontecendo sim, né? Ambos os jogadores citados, eles vinham jogando muito bem. São jogadores que puxam ali um contra-ataque, que tem já algum entrosamento, mas não acho que tenha sido isso que aconteceu hoje. Nós tivemos pouca inspiração por aquele lado. E criamos uma situação também pelo lado direito com o Dutra e o Julião, que por sinal jogou muito bem o jogo, né? Fez um papel, marcou bem, marcou um jogador rápido e ainda saiu para criar algumas situações. Então, não foi pelo bloqueio pré-estabelecido que nos faltou a condição de fazer o gol. Muitas vezes o Everaldo passou, muitas vezes o Ayrton teve condição também de fazer a jogada, mas faltou um pouquinho mais de inspiração. Eu acho que a parte técnica e criativa, a habilidade num jogo que é muito fechado, pode fazer a diferença em algum momento. Marcelo, boa noite, do lado direito. Eu sei que ainda tem um tempo até o jogo contra o Atlético Paranaense, mas são jogos importantes que você tem até lá, até o dia 28, e hoje o Fluminense não é questão que não tivesse muitas oportunidades, teve muitas oportunidades, mas as chances que teve não conseguiu concluir de fato, efetivamente, né? E as bolas iam muito na direção ali do goleiro, que não teve tanta dificuldade pelo lado adversário. Isso te preocupa, pensando que você já está 2-0 atrás no placar contra o Atlético Paranaense, necessitando de conseguir pelo menos equilibrar esse jogo ou até mesmo virar para conseguir a classificação sem pensar em pênalti? A primeira coisa, eu acredito, né, apesar desse jogo ainda estar um pouco distante, que o Atlético Paranaense não vai jogar como jogou o Sport. O Sport jogou o tempo todo caindo, fazendo faltinhas, e o juiz, eu achei que ele foi muito bem no jogo, mas marcou muita falta desnecessária, faltinhas que normalmente os juízes não dão no jogo acirrado como os jogos estão. E nós precisamos melhorar, sim, só melhora trabalhando, né, essa parte ofensiva, o acerto, o poder de decisão, a precisão no chute, a tranquilidade, a confiança para fazer o gol. Eu acho que principalmente no primeiro tempo, né, nós tivemos oportunidade de até encaminhar essa vitória. Tivemos o tempo todo no campo do adversário, por mais que a gente possa lembrar ali da jogada do Michel Bastos que bateu na trave,
talvez tenha sido a única chance do adversário, mas tem o mérito do esporte, que cavou essa situação, né? Demorou com a bola, bateu os laterais e foi irritando um pouquinho, mas tem o nosso lado que é um poder maior, uma precisão maior, e é para isso que a gente trabalha e temos que tirar essa qualidade dentro do nosso próprio elenco para virar o jogo do Atlético Paranaense. Marcelo, aqui atrás. Você falou na primeira resposta de falta de inspiração, né? O Fluminense chega hoje ao terceiro jogo sem vitória, terceiro jogo sem fazer gol. Num momento na temporada que ainda não está livre do rebaixamento, como você mesmo falou, e que precisa de 2 gols, pelo menos, como o amigo falou, para passar na Sul-Americana. Te preocupa esse momento do Fluminense numa fase tão decisiva do ano? Tem que analisar bem os jogos, né, que você citou. Teve um jogo que jogamos com um time alternativo, porque era véspera ou poucos dias do jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nós tivemos as dificuldades que todos sabem, né, da boa equipe do adversário e também do campo. E hoje um jogo atípico, né, porque pelas chances que criamos, parece que foram 17 finalizações e 10 no gol, ou 7 no gol, era para ter saído esse gol, né, e até saiu, mas acredito que tenha acertado lá a assistente. Se eu me preocupar muito, eu vou passar a preocupação para os jogadores. Nós temos que entender que precisamos melhorar e trabalhar para melhorar a cada dia. O jogador brasileiro ainda peca muito de não fazer um complemento de trabalho, de trabalhar um pouquinho o cabeceio, a perna esquerda, a perna direita. Essas coisas a gente vai conscientizando e vai melhorando aos poucos. Vamos trabalhar dentro dessa dificuldade que tivemos hoje, principalmente. Aqui, Marcelo. A minha pergunta é um pouco nesse sentido também, sobre essa queda de produtividade ofensiva do Fluminense. O jogo de hoje eu achei até bem semelhante em relação ao último jogo do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Vasco, em relação do Fluminense criar as melhores oportunidades, chegar, oferecer mais perigo, mas simplesmente não conseguir fazer o gol. E aí você citou aí justamente sobre isso, mas o que precisa trabalhar, o que fazer para que se resolva essa situação? Porque já são, ele citou, dos 3 jogos sem fazer gol e são 5 jogos também aí, onde o 4 Fluminense não conseguiu balançar as redes. Nós usamos, né, como vocês viram aí, com a saída do Gum, que vinha já entrosada nesse sistema de 3 zagueiros e liberando bem tanto os alas quanto um dos volantes para chegar na frente. Nós optamos por uma escalação bem ofensiva, né, com o Dutra, com o Luciano, com o Marco Júnior, com o Everaldo, 2 laterais com liberdade de sair alternadamente, e fizemos o que tinha que fazer. A inspiração foi só na hora de fazer aquilo que é o mais importante. Talvez se não jogássemos tão bem ou tanto tempo no campo do adversário, mas fizéssemos um golzinho, a gente estava falando diferente, porque o gol é o mais importante, é a essência. E a gente só tem que lamentar. Estamos trabalhando com os jogadores que temos para cumprir essa função, né? O Pedro, que fazia isso muito bem, não pode mais. Tem o Luciano, que até tem feito gols, tem o Dutra, ou então uma outra improvisação ali na frente. Precisamos de melhorar os jogadores de lado, de chegarem com mais precisão para decidir os jogos. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você falou que o Fluminense criou muitas chances, mas faltou concluir em gol. Só que na arquibancada a gente vê, por exemplo, o Marco Júnior sendo substituído com vaias, o Ayrton Lucas sendo vaiado e gritos de time sem vergonha. Como trabalhar principalmente a cabeça desse elenco, sabendo de uma partida importante como o Atlético Paranaense se aproximando, sendo vaiado desse jeito no Maracanã? Olha, eu, para ser sincero, eu não ouvi vaia assim, cara. Eu vi a torcida do Fluminense cantando até o final, e no final, sim, é claro que insatisfeita com o resultado. Agora, me dá a impressão também que às vezes há uma precipitação dessa questão de vaia, cara. Outro dia eu vi o Nacional de Montevidéu sendo eliminado por nós, né, com 30 mil pessoas lá e cantando até o final. Aquilo me impressionou bastante. E vi uma torcida do Fluminense lá, que foi a Montevidéu, também vibrando o tempo todo, embora pequena, mas também vibrando. Eu acho que o Fluminense se acostumou muito a grandes conquistas, a grandes times, e precisa conviver com o futebol atual, que é sempre muito acirrado para todos, né? Não tem nenhum time brasileiro aí que chegue em qualquer momento, mesmo com esporte ou qualquer equipe que esteja na parte de baixo, e ganhe de goleada com tal facilidade.
Eu acho que o apoio do torcedor nesse momento e principalmente contra o Atlético Paranaense, ele vai ser muito importante. Acho que foi um pequeno número de pessoas que podem ter vaiado o Marco ou qualquer um outro, mas ele foi lá e cumpriu e correu e tentou fazer o melhor. Nós estamos falando só na perspectiva do Fluminense, esquecendo às vezes de falar na competência defensiva do Sport. O Sport não fez nada ofensivamente, mas ficou ali cozinhando o jogo, parando toda hora e foi feliz nessa estratégia. Aqui atrás de novo. Queria tirar uma dúvida sobre o Calazans, jogador que passou por 2 cirurgias, chegou a entrar contra o Paraná, foi relacionado em alguns jogos e desde então parou de ser relacionado. Quer saber se teve algum novo problema, ou se é mais uma precaução pelo todo o tempo que ele ficou parado, se ainda há expectativa de utilizá-lo essa temporada? Não teve problema nenhum, está treinando e é uma escolha minha. É uma escolha minha em função do rendimento dos jogadores nos treinamentos. Eu acho que percebo que tem jogadores em melhor condição física do que ele, embora seja um driblador nato, e acho que precisa um tempo maior para estar sendo escalado, né? Sendo escolhido para jogos desse porte aqui do Brasileiro.